paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava sobre ele. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo e, no meio do fogo, resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado. Cada um se movia para a frente sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par, tocava as asas dos seres de cada lado e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para a frente sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente, como relâmpagos. Enquanto eu olhava para esses seres, vi 4 rodas que tocavam o chão junto a eles, uma roda para cada um. As rodas brilhavam como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela outra roda que girava na transversal. Os seres podiam se deslocar em qualquer uma das 4 direções, sem se virar enquanto se moviam. Os aros das rodas eram altos e assustadores, cobertos de olhos em todo o redor. Quando os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando eles voavam para cima, as rodas também subiam. O espírito dos seres vivos estava nas rodas. Aonde quer que o espírito fosse, as rodas e os seres vivos o acompanhavam. Quando os seres se moviam, as rodas também se moviam. Quando os seres paravam, as rodas também paravam. Quando os seres voavam para cima, as rodas também subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Acima deles, estendia-se uma superfície como o céu, brilhante como cristal. Abaixo dessa superfície, as asas de cada ser vivo se estendiam de modo a tocar as asas dos outros, e as outras 2 asas cobriam seu corpo. Quando voavam, o estrondo de suas asas soava para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso ou como os gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as asas. Enquanto estavam com as asas abaixadas, uma voz falou de além da superfície acima deles. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem.
Da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente que cintilava como fogo, e, da cintura para baixo, parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Estava rodeado por um aro luminoso, como arco-íris que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Livro de Ezequiel, capítulo 2. Levante-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não. Lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. Vi que, de ambos os lados, estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Livro de Ezequiel, capítulo 3. A voz me disse: filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo. Depois, vá e fale ao povo de Israel. Então, abri a boca, e ele me deu o rolo para que eu comesse. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida, ele disse: filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. Não o envio a um povo estrangeiro, cuja língua você não entende, mas ao povo de Israel. Não, eu não o envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se o fizesse, eles lhe dariam ouvidos. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm um coração duro e são teimosos. Mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Então ele acrescentou: filho do homem, primeiro deixe que minhas palavras entrem até o fundo de seu coração. Ouça-as com atenção. Depois, vá a seu povo no exílio e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano. Faça isso, quer eles ouçam, quer não. Em seguida, o Espírito me pôs em pé, e eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas debaixo deles. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abibe, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Se eu avisar os perversos,
vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitirá a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E, se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas, se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse: levante-se e vá até o vale, e eu lhe falarei ali. Levantei-me, fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira visão, junto ao rio Quebar, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei sua língua se prender ao céu da boca, para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Livro de Ezequiel, capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora, deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregará os pecados de Israel por 390 dias, um dia para cada ano de pecado do povo. Depois, deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada ano de pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candeal e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar seu pão durante os 390 dias em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções, 240 gramas por dia, e coma-as em horas determinadas. Depois, meça pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba-a em horas determinadas. Prepare e coma esse alimento como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminei desde a infância. Nunca comi animais mortos por doenças ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. E acrescentou: filho do homem,
Tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros, aterrorizados, e definharão debaixo de seu castigo. Livro de Ezequiel, capítulo 5. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém e depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então, pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará e destruirá todo Israel. Assim diz o Senhor soberano. Esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer a meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano, vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer a meus decretos e estatutos, nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações por causa de seus ídolos detestáveis. Punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos e filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos 4 ventos os poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade, e eu espalharei uma terça parte aos 4 ventos e os perseguirei com minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeito. E, quando minha fúria contra eles tiver passado, todo Israel saberá que eu, o Senhor, lhes falei segundo o meu zelo. Portanto, eu o transformarei em uma ruína, em objeto de insulto aos olhos das nações ao redor e, para todos que passarem por ali, você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e a repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome, para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doença e guerra a alcançarão, e trarei contra você a espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.